Oi pessoal, tudo bem? Graça e paz, estamos junto com você aqui no canal Coisas da Vida. Antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal e dá o joinha, que é muito bom. E é claro também, ativa o sininho para que você possa, toda vez que eu postar vídeo, você em primeira mão já vai logo vendo o vídeo, tá? A história de hoje que eu quero falar para vocês é conhecendo a Deus. É entendendo esse Deus que está nas Escrituras, que nos faz entender o que Ele requer de nós. E para ser mais direto, não precisamos inventar coisas, só devemos fazer aquilo que está nas Escrituras. Proceder da forma que foi pré-estabelecido pelo próprio Deus. Porque a palavra de Deus deve ser incontestável. Ela é a nossa regra de fé e prática. Encontramos diversas pessoas dizendo o contrário, dizendo que os métodos delas são melhores. Inclusive, alguns meses atrás, eu ouvi um pastor falando: cuidado para você não ajudar uma pessoa que está lascado, que ele pode lascar você também. E ele falou que muitas pessoas falaram disso, porque a Bíblia, ela fala de falsos mestres, de pessoas que ensinam coisas que não são parte das Escrituras. E eu digo que esse pastor, ele foi infeliz nessa palavra. Foi infeliz. E a própria palavra vai provar isso. Né? E a própria palavra vai provar isso. E não é um versículo tirado do contexto. Não. Por quê? A palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática. Ela é o nosso mapa. Ela é a nossa bússola. Ela é lâmpada para os meus pés, como diz o salmista. Então, como eu posso pregar, falar de Jesus, falar do amor de Deus e negar ajuda a quem precisa? Como eu posso falar que sou parte do corpo de Cristo se eu posso negar? Será que eu estou falando um outro evangelho? Porque o próprio Pedro chegou para Jesus e falou: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? No dia, né? Aí Jesus falou: não, 7 vezes, né? Será 7 vezes? Não, Jesus, 70 vezes 7. Essas são as vezes que devemos perdoar o nosso próximo. E é aquela pessoa, né, que cometeu alguma coisa que nos infligiu, que nos machucou. É esse exemplo que Jesus dá. E é esse exemplo que eu devo seguir. É difícil? Difícil. Mas é esse exemplo. Agora eu pergunto: que merecimento nós temos do amor de Deus? Não temos merecimento nenhum, não existe merecimento nenhum. É favor imerecido, salvação é favor imerecido. Você não merecia, você não vale nada. A palavra diz: você não vale nada, mas Deus aprove a Ele amar você. E Ele deu o seu Filho, Ele nos amou, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa pessoa está dizendo que eu só posso ajudar aqueles que me amam também, aqueles que podem me ajudar também. O que é que eu tenho feito? Que coisa de extraordinária eu tenho feito se eu amar só a quem me ama?
O Jesus que eu conheço das Escrituras, ele diz: fazei o bem, amai ao próximo. E ele vai mais além. Porque Jesus deu a cara da outra face para bater. Porque as Escrituras do Antigo Testamento, Jesus disse mesmo assim: eu não vim, porque os fariseus, com as suas tradições, eles falavam que Jesus estava trazendo um outro evangelho, estava trazendo uma outra palavra, e não era a palavra de Deus. E Jesus disse mesmo assim: eu não estou trazendo uma outra palavra, eu não estou trazendo um outro evangelho, né? Eu não vim para anular a lei, mas sim para cumpri-la. E Jesus fala diretamente para eles. Lá não tem dizendo dente por dente, olho por olho? Eu agora te digo. Fazer o bem para aquelas pessoas que estão querendo fazer o mal para mim. E agora, a pessoa dizer que o que Jesus disse para sermos piedosos, para amarmos ao nosso próximo, temos que ter cuidado e não fazer. Não sei que evangelho é esse. Eu não sei de que evangelho é esse. O próprio Jesus falando, né? O próprio Jesus falando isso. Os homens que pregam esse outro evangelho, esses novos métodos, né? Bonitos, né? Falados, eles têm esquecido da verdadeira essência de Cristo. A essência de Cristo está relacionada a amor. E quando Jesus se enfurecia, era contra a falta de amor, a falta de fé, né, nas pessoas. E Jesus sabia aqueles que acreditavam nele, que criam nele, e os que não criam, porque ele conhecia, ele ia no fundo do coração da pessoa e sabia o que elas pensavam. Jesus sempre estava um passo à frente das pessoas. Ele, o Filho de Deus, e uma palavra de amor. E ele fala: aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja o menor aqui na terra. E ele próprio deu diversos exemplos de humildade, lavando os pés, né? Que as pessoas tanto falam nas tradições religiosas, mas que aquilo ali foi um exemplo dado de humildade, uma coisa para ser, porque ele seria a pessoa que deveríamos prestar homenagens a ele, mas ele disse: não, eu vou dar o exemplo. Eu vou dar o exemplo, e ele deu este exemplo. A mesma coisa foi quando ele foi para ser batizado no Jordão. E o próprio João falou: eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele disse mesmo assim: façamos isso agora, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra aquilo que foi escrito nas Sagradas Escrituras. E João Batista executou o que Jesus havia falado, que foi as Escrituras. Ele foi fiel às Escrituras. Jesus obedece os mandamentos do Antigo Testamento. Dá o seu exemplo, ensina, ele faz. Pede para que você também siga o exemplo. Agora, pessoas falam que
lavar as mãos, né, pode contaminar o homem. Isso era uma tradição judaica. Jesus disse mesmo assim: sabe, de verdade, o que realmente mata o homem é aquilo que sai do coração do homem, que são todos os pecados que saem do coração do homem. O adultério, o assassinato, tudo isso brota do coração do ser humano. São essas coisas que matam, são essas coisas que levam você para o inferno. Falta de amor. Pregar a falta de amor. O amor já esfriou. As pessoas já estão descrentes. Até as pessoas que têm um certo entender, né? O amor já tá frio. E ainda a gente vê pessoas incentivando a não ajudar a pessoa, porque a pessoa está lascada, ela pode te lascar também. Foi isso que Jesus ensinou? É assim que está escrito? Jesus mandou as pessoas ter cuidado e não ajudar os outros? O que aconteceu com aquele homem que estava voltando, estava indo a negócio lá de Samaria? Foram lá os salteadores e roubaram aquele homem, quase mataram ele. Passou uma pessoa do templo e não ajudou. Teve medo, porque ali era o lugar que poderia ser assaltado também, que eles poderiam ser assaltados também. Foram embora. E outros passaram. Mas teve um que usou da benevolência. Além de levar ele para uma estalagem, pagou e disse: olha, cuida dele, quando eu voltar ainda vou te pagar mais um dinheiro. Aquele homem não era parente daquele outro homem, mas ele se mostrou próximo, ele mostrou o amor. É esse tipo de amor, mostrar o amor para o desconhecido. Ele não quer saber o que aconteceu, ele não quis saber o que tinha acontecido, ele simplesmente ajudou. Era uma vida que estava ali. Aí, como agora a pessoa vem me falar isso aí, que temos que ter cuidado com quem a gente ajuda. Até suar, eu estou suando aqui. Como pode ser isso? As escrituras dizem uma coisa, mas esse Senhor que diz representar as escrituras fala outra. Então vamos rasgar a Bíblia, né? E seguir o que esse Senhor fala aí nas mídias sociais. A verdade é que devemos analisar, ler as Escrituras, fazer aquilo que Jesus nos manda. E as Escrituras nos mandam amar aqueles que nos perseguem, devemos orar por ele. É difícil. Quem foi que falou que não devemos pegar a nossa cruz? Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Nunca foi fácil ser cristão. Olha para a história. Olha para a vida de Paulo. Olha para a vida dos apóstolos. O que aconteceu com eles? Como foram mortos? Como eles foram mortos? Ser cristão não é fácil. Não é estar nos grandes palcos com milhares e milhares de pessoas palestrando. E hoje temos um conforto também nisso. Podemos fazer isso. E trazer a palavra, levar a palavra até você. Mas o culto na igreja é essencial. E não podemos esquecer disso. Não podemos fazer com que isso aqui vire uma tradição. Isso é um meio, sim, é um meio de se falar a palavra. Mas o culto solene é importante para termos comunhão uns com os outros, no partir do pão, no beber do cálice e em ouvir as Sagradas Escrituras, em comum acordo, em comunhão.
bom ter comunhão. Jesus falava da comunhão, da humanidade, de ser humano de verdade, de ser piedoso, de fazer o bem. Então, quero que você ouça e possa entender que as pessoas, quando estão ligadas a Cristo, elas começam a fazer e imitar as coisas que Cristo fazia. Não o do contrário. Vou fazer o bem para conseguir a vida eterna. Você não precisa fazer isso. Isso é sacrifício de tolo. Nós somos o ramo, Jesus falou. E Ele é o tronco do ramo. A ponta do ramo somos nós. Ele que está ligado à terra. Ele que está ligado ao Pai. Ele que está ligado a Deus. E nós, através da raiz, que é Jesus, daremos nosso fruto. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Os ramos produzem uva. Não vai sair do ramo de uma videira uma goiaba ou uma melancia. Vai ser uva. É natural, é uma coisa natural. A bondade e a prática do amor vai sair naturalmente em sua vida. Você vai naturalmente amar ao seu próximo. Você naturalmente, conhecendo esta palavra, lendo esta palavra, ouvindo esta palavra, você vai se transformando naquilo que você foi criado para ser. Quando nós estamos ligados a Cristo, vamos dar os nossos frutos de acordo com o que estamos ligados. Isso que vai nos diferenciar. Pelos frutos o conhecereis, diz Jesus. E que frutos são esses? Aquilo que sai da nossa boca. Não podemos falar palavras de ódio e anular aquilo que está nas Escrituras. Não. Devemos amar. Devemos amar. Amar aquelas pessoas que nos perseguem. É difícil amar aquelas pessoas que nos caluniam. É difícil você ajudar uma pessoa e ela não reconhecer. Mas você não tem nada a ver com isso. Você foi chamado para exercer o amor. Agora imagina se Jesus fosse olhar para as pessoas hoje. Se ele fosse se basear nesse sentimento que as pessoas falam, que devemos ajudar só aqueles que são bonzinhos, cuidado para não ajudar qualquer um, e você pode se lascar e ele pode te lascar também. Ele fala, ele até brinca, né? Esse pastor até brinca, ele fala assim: quem criticou é tudo lascado. Aí eles, porque eu estou advertindo as pessoas, né? Que eles estão doidos para lascar. Agora me diga aí se isso aí é procedimento. E ele continua, tem diversos vídeos. Agora, quem é que está com a verdade? As Escrituras ou ele? As Escrituras falam que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Jesus fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, dar a face, né, para aqueles que querem nos agredir. E aí? É muito difícil, é duro. É muito duro. Mas Jesus veio para provar isso aí, que era possível. E o que Jesus fez? Jesus revidou as bofetadas, as cuspidas no rosto, as pauladas que foi chicoteado.
Jesus veio para nos dar exemplos de como devemos seguir. E que em seguida também Paulo sofreu. E os apóstolos. O único que revidou, ainda assim, não estava totalmente convertido, porque ele era uma pessoa muito colérica, o apóstolo Pedro. Revidou com a espada. Jesus disse: embainhe a espada, porque todo aquele que usar a espada, pela espada morrerá também. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Esse é o evangelho que eu conheço. Difícil. Muito difícil. Mas Deus nos mandou o Consolador, mandou Jesus para nos ensinar como devemos proceder em comunidade. Que Deus nos abençoe, que nos dê graça. E nós não viveremos mais apegado às coisas, ensinamento e práticas de homens, mas sim as Sagradas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. Todo cristão deve saber disso. Não é o que o pastor fala, mas sim o que está escrito nas Escrituras. Veja se realmente é o que está ocorrendo. Deus nos dê graça.